Irmãos, estou muito contente de poder mais uma vez ministrar a palavra do Senhor para vocês aqui. Como vocês sabem, nós temos um ministério de ensino aqui na igreja e nós nos reunimos no começo do ano para organizar todas as ministrações que serão realizadas no decorrer do ano. E vocês acompanharam que nós fizemos a exposição da carta aos Efésios e foi uma carta muito edificante. Pelo menos para mim, foi uma carta muito edificante. Creio que para muitos de vocês aqui também. Nós aprendemos vários princípios cristãos da palavra de Deus. E agora nós vamos dar início a uma jornada de 4 domingos me fugiu o nome. No livro de Jonas. São 4 capítulos que serão expostos ao longo de 4 domingos. Então, hoje vai ser o capítulo 1, no próximo domingo, domingo que vem, vai ser o capítulo 2 e assim por diante. Nós fizemos essa mescla de Antigo Testamento, Novo Testamento, porque muitos cristãos acabam lendo só o Novo Testamento, acho que está só apenas no Novo ali e tudo mais. Mas vocês vão ver quantos ensinos nós temos também no Antigo Testamento. São lições preciosas que nós vamos aprender hoje. E não perca essa jornada na carta, no livro de Jonas. E nós vamos aprender muito. Se alguém puder, por gentileza, virar a caixa aqui um pouquinho para mim. Eu sou um pouquinho surdo, gente. Então, temos algum visitante nessa manhã, gente? Tem algum visitante aqui? Não temos? Então, é todo mundo já da casa, já. Ótimo. Então, nós vamos ler agora, então, o capítulo 1 de Jonas. E a gente vai utilizar a Nova Almeida atualizada. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: Peguem-me, lancem-me no mar, e então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor,
Rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oramos ao Senhor? Nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Nós precisamos agora do entendimento do Senhor, para que possamos aplicar aos nossos corações, à nossa vida, ao nosso cotidiano. Abra as nossas mentes, Pai, abra o nosso coração, abra o coração do Teu povo, para que eles recebam a Tua palavra, para que eles recebam, Senhor, a exortação da Tua palavra sobre nós. Que o Teu sangue esteja sobre essa igreja, Senhor. Que o Senhor permaneça conosco nessa manhã, o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas é um livro muito interessante, muito intrigante. Muitas pessoas conhecem a história de Jonas, até mesmo as pessoas que não são cristãs. Só que elas lembram de Jonas por um único fato, que é o fato do capítulo 1. E elas esquecem o conteúdo do resto do livro de Jonas. E até mesmo muitos cristãos também acabam nem sabendo o restante da história, daquilo que acontece no final de Jonas. Mas para a gente entender, a gente precisa do início. E as pessoas acham aí que é a baleia, né, tudo mais que engoliu Jonas, mas vocês viram aqui que a palavra de Deus fala que é um grande peixe que engoliu Jonas. É bem provável que seja, sim, uma baleia, porque é um grande animal. Mas o fato é, amados irmãos, que a história, ela está relatada aqui, não para brilhantar a vida do profeta Jonas. O profeta Jonas não é a estrela do livro de Jonas. A estrela do livro de Jonas, assim como de todo o restante da Bíblia, é Deus. É Jesus Cristo. E você vai ver, nesse capítulo 1 mesmo, algo que nós chamamos de chave hermenêutica. Não sei se você já ouviu falar isso, mas é importante que você saiba. Toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. A Bíblia, do capítulo 1 de Jonas ao último capítulo de Apocalipse, ela vai tratar a respeito dessa chave hermenêutica. O que é a chave hermenêutica? Primeiro você precisa saber o que é hermenêutica. Vamos lá. Às vezes, não pense que isso é chato, tá? Não, como diz o pastor, não fecha a caixinha, não fecha o filtro. A hermenêutica é aquilo que nós utilizamos para entender. É eu pegar esse capítulo aqui de Jonas e eu aplicar esse capítulo na minha vida. Aplicar a palavra de Deus na minha vida. E a chave hermenêutica de toda a Bíblia Sagrada é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Tudo na palavra de Deus vai acabar em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o fim de todas as coisas. Vocês conseguiram compreender o que é a chave hermenêutica? Amém? Então, a estrela do livro de Jonas, assim como de todos os outros livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é Jesus. E você vai ver Jesus nesse primeiro capítulo. Talvez você não conseguiu visualizar ainda, mas nós vamos descobrir ao longo da exposição. E nesse capítulo 1, nós vamos ver como Deus é misericordioso, como Deus é criador, como Deus é o regente de todas as coisas. Porque Deus não criou as coisas e largou aí no mundo, deixou tocando aí o mundo como algumas pessoas acreditam. Alguns acreditam que teve uma força criadora, mas que como fosse um relógio que você dá corda, sabe? Ele criou, deu corda no relógio e deixou tocando aí a ver navios. Não. Deus criou o mundo, mas Ele continua sendo o regente do mundo. Todas as coisas estão sob o domínio e o controle de Deus.
E um fato interessante, irmãos, é que Jonas é o único profeta do Antigo Testamento, marque bem isso, Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que foi chamado para pregar a uma nação que não fosse a nação de Israel. Todos os outros profetas foram chamados a pregar a nação de Israel. Eles eram judeus e pregavam para judeus. Jonas, porém, lá já no versículo 1, ele recebe o chamado do Senhor para ir pregar uma outra nação. Só que, gente, não era qualquer nação. Nínive era uma cidade grande, tinha mais ou menos uns 500 mil habitantes. Pensa numa cidade antiga, a gente está falando aqui de mais ou menos 780 antes de Cristo. Pensa só, Jonas foi chamado para pregar uma cidade do tamanho mais ou menos de Londrina. Essa cidade de Nínive ficava a mais ou menos 800 quilômetros de onde Jonas estava, lá em Israel. 800 quilômetros, mais ou menos daqui até Florianópolis, um pouquinho para frente talvez. Lá era a nação da Assíria. Gente, pensa num povo doido, era esse povo da Assíria. Pensa num povo sangrento. O povo da Assíria era conhecido como um estado terrorista. Quando eles chegavam para dominar um território, eles dizimavam as pessoas. Para você ter uma ideia do que eles faziam, ele chegava lá, vamos dominar agora outro território aqui. Os assírios chegavam lá, aí ele pegava as pessoas, cortava as duas pernas, cortava um dos braços, a pessoa viva, cortava as duas pernas, cortava um dos braços e deixava um braço apenas para que eles cumprimentassem as pessoas. Isso é uma das coisas que o povo da Síria fazia. Era um povo sangrento. Era um povo extremamente sangrento. Eles queimavam todas as coisas, eles dizimavam todas as coisas. Por isso que era denominado de um estado terrorista, porque foi um dos impérios mais cruéis da história antiga, gente. E aí Jonas, abençoado profeta, foi chamado para pregar libertação e para pregar Deus para esse estado. Será que você iria? Nem morto. Jonas foi. Quase morto, mas teve que ir. Hoje a gente fica reclamando de vir para a igreja. E ninguém vai cortar as suas pernas e o seu braço. Jonas foi chamado para ir pregar a Nínive, que estava na região da Assíria, pregar libertação e pregar salvação. Só que é um fato interessante, gente, porque vocês viram ali nos primeiros versículos que Jonas, ele está fugindo da presença. Está lá no versículo que Jonas fugiu da presença do Senhor. E o que significa fugir da presença do Senhor? Significa fugir da vontade do Senhor. Porque onde a presença do Senhor está, ali está a sua vontade. Se você está na casa de Deus aqui, você tem que ser submisso à vontade de Deus. Então Jonas queria fugir da presença do Senhor, por quê? Porque ele não queria cumprir a vontade de Deus. Jonas estava sendo egoísta, porque Deus chamou ele, um profeta, ele já era profeta, Deus chamou ele para pregar salvação a um povo que precisava de salvação. Só que Jonas estava sendo egoísta, falou: Senhor, não é possível, eu não vou pregar salvação para aquele povo lá. Imagina, ele foi o único profeta chamado a pregar salvação a outros povos. Outros profetas foram chamados sim por Deus, mas para criticar outras nações, para julgar outras nações, mas não a pregar a salvação. Jonas foi o único. E aí você pensa, o camarada sabe que é um estado terrorista, que é um estado complicado, é um estado que os caras não têm dó mesmo. É a espada dos dois lados. O cara foi chamado para pregar a salvação nesse estado terrorista, ele fala: eu não vou, nem morto. Eu vou fugir. Coloca aquela imagem para a gente, Rony, para a gente ter uma
para a gente ter uma ideia, para vocês se ambientarem no que está acontecendo. Israel está aqui. Jonas foi chamado aqui. Jonas foi chamado para pregar 800 quilômetros. Aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou fugir da vontade do Senhor. Eu vou 3.000 quilômetros. Jonas foi aqui é a Espanha. É um mapa atualizado. Você pode ver que tem os países já atualizados, com base no que é hoje. Jonas falou bem assim, eu só não quero fugir como eu vou ir para o oposto. Eu não vou nem ficar aqui na terra de Israel. Eu vou 3.000 quilômetros longe. Eu não quero nem saber. Vai que os camaradas ficam sabendo lá que Deus queria que eu fosse lá. E os caras vêm me buscar aqui. Eu não, ó. Picou o fumo. E foi embora, gente. Jonas foi embora porque ele sabia que Nínive era uma potência militar. Era uma nação pagã. Jonas sabia que lá era terrível. E ele falou, eu vou fugir. Só que, gente, vocês concordam comigo que Nínive precisava de Jonas? Vocês concordam? Nínive precisava de Jonas. Mas Jonas também precisava de Nínive. Isso é impactante, gente. Sabe por quê? Porque Jonas, ou melhor, Deus estava usando a nação da Síria, a cidade de Nínive, também para ensinar a Jonas de que a salvação não era apenas para o povo de Israel, mas é para todos os povos. E isso nos ensina algo muito importante. Porque a gente vem na igreja, você tem conhecimento de quem é Deus, você é salvo. Você está aqui adorando o Senhor. Mas quantas pessoas estão aí fora, assim como o povo de Nínive, que não conhecem Deus, que estão adorando deuses pagãos, estão precisando de libertação, e ao invés de você ir para Nínive, você está indo para o lado oposto. Você, eu digo nós. Vocês não vão ficar bravos comigo nas minhas pregações meio exortativas, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Que muitas vezes a gente é egoísta, a gente quer a palavra de Deus só para nós. Você recebe a oportunidade de pregar a palavra de Deus e você vai para o sentido oposto. Ao invés de nós irmos para Nínive, a gente vai para o contrário. A gente finge, às vezes, ouvir, melhor, nós fingimos não ouvir a palavra de Deus. Hein? Sabe aquela pessoa que finge assim? A gente tem um familiar nosso que a gente fala uma coisa, aí ele fala, aí você dá 2 segundos, ele responde. É porque ele fingiu que ele não ouviu, mas ele ouviu. E às vezes com a gente é assim. Deus fala, aí você fica, fingindo que você não ouviu a palavra de Deus. Só que não tem só também o fingimento, tem também o fugimento. Não basta apenas fingir. Também tem que fugir. Aí junta as duas coisas, eu finjo que não ouço e eu fujo também. Aí é pior ainda, gente. Aí o negócio é complicado. Aí Jonas acha que ele vai se escapar do problema dele. Só que ele não imagina que ele vai se tornar maldição por causa disso, gente. Jonas acha que Deus não está no controle de todas as coisas. Olha que interessante. A gente cita tanto o versículo lá de Romanos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente fala isso quando as coisas boas acontecem para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas quando acontece uma coisa ruim, ou quando Deus te pede para fazer alguma coisa, aí você não consegue acreditar em Deus. Você não consegue crer em Deus. Será que não é porque a gente quer decidir aquilo que é melhor para nós? Às vezes Deus fala assim, filho, não aceita esse emprego. Não faça isso aqui porque é contra os meus princípios. Não vá em tal lugar. Não escute tal pessoa. Não faça isso, não faça aquilo. Aí a gente faz o quê? Finge. Eu não estou escutando. Por quê? Porque a nossa natureza quer decidir aquilo que é melhor para nós. Fala, não, eu tenho consciência, eu tenho sabedoria, eu quero decidir aquilo que é melhor para nós. O empoderamento, agora está muito em moda o empoderamento feminino.
Eu quero me empoderar, eu estou empoderada, eu sei decidir aquilo que é melhor para nós. Sabe nada. Sabe nada, inocente. Quem decide aquilo que é melhor para nós é a palavra de Deus. Deus sabe, irmão, a hora em que você nasceu. Deus sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Deus sabe a hora que você vai morrer. Deus sabe tudo da sua vida. E a gente prefere confiar em nós, réis mortais, que diz a palavra de Deus que a gente não consegue acrescentar um segundo sequer à nossa vida. É pesado, gente. É pesado isso aqui. Mas isso, irmãos, vocês vão ver no final, que não é para nossa tristeza. Isso é para nossa alegria. Se você decide colocar a esperança em Deus, que conhece o que é melhor para você, você nunca vai se frustrar. A gente se frustra porque nós decidimos escolher os nossos próprios caminhos. E aí a gente quer colocar a culpa em Deus. Só que quem decidiu foi você. Quem decidiu ir para Tarsis foi Jonas, não foi Deus. Deus falou para Jonas, Jonas, vai para Nínive. Jonas falou, eu não quero ir para Nínive. Eu não quero pregar para aquela nação. Eles não merecem o evangelho. Eu vou ir para Tarsis. O que aconteceu? Não era para ter acontecido isso. Vocês concordam comigo? Não era para ter acontecido isso. Mas Jonas vai se tornar maldição. Por quê? Porque ele decide confiar em si mesmo. Sabe quando a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem? Muitos usam esse versículo errado, gente. Não é para a gente confiar em ninguém. Eu não posso confiar em ninguém, porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. A palavra do Senhor está dizendo que maldito é o homem que confia em si, nas suas vontades, que não coloca em Deus as suas escolhas. Preste muito bem atenção no que as pessoas andam falando aí. Não, eu não posso confiar em fulano, eu não posso confiar em pastor nenhum, porque maldito é o homem que confia no homem. Misericórdia, gente. Misericórdia. Maldito é o homem que coloca em si mesmo a esperança. Coloca em si mesmo a salvação. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E aí, quando eu estava lendo esse versículo aqui, eu lembrei de uma coisa. O meu pai chegava assim para mim e falou, eu vou falar para você fazer isso aqui só uma vez. Deus chegou para Jonas e falou para ele só uma vez. Deus não ficou insistindo para Jonas. Falou, Jonas, vai. Vai, Jonas. Vai, Jonas, faz isso aqui. Vai lá, Jonas, vai para Nínive. Não vai para Tarsis. Deus falou uma vez para Jonas. Sabe o que quer dizer isso? Deus deixou de falar em palavras e começou a falar em obras. E aí, quando Deus começa a falar em obras, meu amigo, aí o circo aperta. Aí o negócio fica complicado. Jonas mostra para nós como Deus nos conduz, às vezes, pela mão. Às vezes Deus vai nos levando pela mão, irmãos. Mas só que às vezes Deus tem que levar a gente pela nuca. Vou ter que dar um tapinha assim na nuca e falar, vai filho, vai. Porque Deus fala uma vez, a gente não escuta, a gente não quer fazer, porque a gente quer decidir pelas nossas vontades. Aí Deus fala assim, tá bom, você não quer ir de mão dada então? Então eu vou ter que te arrastar então. E isso nos mostra algo muito interessante, irmãos. Todo ato de desobediência tem uma tempestade vinculada a si. E isso é fato. Se existe uma coisa que é verdadeira, gente, é a lei do plantio e da colheita. A lei do plantio e da colheita é uma lei bíblica. Todo ato de desobediência tem uma tempestade vinculada a si. Não significa que todas as nossas dificuldades, elas são punições de Deus. É muito diferente. Existe uma diferença muito grande aí. A Bíblia não diz que toda dificuldade é consequência do pecado. Não é porque nós passamos dificuldade que é consequência dos nossos pecados. E isso acontece muito no meio cristão. Às vezes a pessoa está passando dificuldade, aí vai lá, que será que o fulano fez, hein? Que será que o fulano pecou para estar passando essa situação aí? Irmãos,
Nem sempre é assim. Não é toda dificuldade que é fruto de um pecado, mas o inverso é verdade. Todo pecado vai trazer dificuldades. Todo pecado, você pode ter certeza, ninguém vai fugir impune de Deus. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A gente vai colher. É consequência do pecado, gente. O pecado traz morte. Não quer viver consequência do pecado? Não peque. Não peque. Jonas, como a gente disse antes, não precisava ter ido para Tarsis. Não precisava estar passando por uma tempestade, mas ele decidiu. Por quê? Deus estava no controle de todas as coisas. Os planos do Senhor, irmãos, não podem ser frustrados. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se Deus tinha decidido de que a nação da Síria, a cidade de Nínive, ia receber o Evangelho, é porque a cidade ia receber o Evangelho, custe o que custar. No entanto, que custou bastante, né? Custou bastante. Mas os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Os planos do Senhor na sua vida, irmão, nunca podem ser frustrados. Isso significa que se alguém da sua família precisa de salvação, meu irmão, se Deus colocar no coração dele que aquela pessoa vai ser salva, irmão, a pessoa pode fazer o que quiser, pode tentar fugir para qualquer lugar do mundo, a salvação vai chegar para ela. Não adianta querer fugir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E Jonas não imaginava que a misericórdia de Deus estava atuando na vida dele. Jonas achou que estava fugindo, achou que estava tudo no manais. Estava tudo tranquilo. Mas Jonas não imaginava que a misericórdia de Deus estava atuando. E mesmo sem ele entender. Isso nos mostra, irmãos, que Deus pode salvar em meio à fraqueza, em meio ao sofrimento. Diga-se de passagem, nos momentos de sofrimento, geralmente são os momentos em que mais há salvação, né? Porque é o momento que o ser humano reconhece a sua necessidade, a sua fragilidade, reconhece a sua pequenez. Porque quando a gente não está passando por dificuldade, a gente se sente o auge. Agora, quando a gente está na tempestade da vida, meu irmão, aí que a coisa aperta. Numa aparente derrota, guarda isso, gente. Guarda essa frase, Deus pode salvar por meio de uma aparente derrota. Guarda essa frase aí. Os versículos 5 a 6 vão mostrar para nós que a tempestade chegou. E diz assim no 5, Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. E de repente chega o capitão para Jonas, versículo 6, e começa a dar um chacoalhão para Jonas. Falou, Jonas, você está maluco, cara? Você está doido? Olha a tempestade que nós estamos passando aqui. Gente, os marinheiros eram experientes. Era uma viagem de 3.000 quilômetros de navio. Você acha que os camaradas já não tinham passado tempestades na vida deles já? Provavelmente era um navio cargueiro, porque depois eles começaram a jogar as cargas para fora do navio. Os caras faziam esse trajeto direto. Só que eles nunca tinham presenciado uma tempestade daquele tamanho que até os marinheiros ficaram assustados. O capitão, que deveria ser o cara mais controlado do navio, chegou para Jonas e falou assim, você está maluco, cara? Você está dormindo aí? Eu vi uma frase do Augusto Nicodemos a respeito desse tema aqui, e ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, que só existe ateu enquanto o pitbull não pular a cerca, irmão. Só existe ateu enquanto o pitbull não pular a cerca. Pulou a cerca, filho, é Deus aqui, é Deus de lá. Muito boa, né? E é verdade, gente. Os camaradas começaram a clamar todos os deuses possíveis, porque eles eram pagãos, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. E aí eles queriam que todo mundo clamasse para todos os deuses ali. O Poseidon, sei lá das quantas, começaram a clamar para todos os deuses. Agora veja um fato interessante. Jonas era um profeta, era um servo de Deus, ouviu a voz do Senhor, fingiu que não tinha ouvido, fugiu, estava dormindo um sono, mas era um sono da aflição, porque eu imagino que ele devia estar dormindo porque ele estava, acho que tão exausto, tão preocupado com aquilo que Deus tinha pedido para ele, que o cara desmaiou ali, falou, ele nem viu a tempestade. O capitão, que era um gentil, que era um pagão, foi usado por Deus para despertar Jonas. Olha que vergonha isso, gente.
Isso é um fato muito interessante. Irmãos, a igreja é os olhos de Deus aqui no mundo. E a igreja tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a igreja tem. Você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes lá fora, porque aqui dentro todo mundo é, né, aparentemente ok. Mas cuide com as suas atitudes lá fora, porque você é o representante de Deus aqui na terra. Você foi chamado para representar o reino de Deus. Agora o mundo está numa tempestade, como eles estavam. O mundo aí fora está numa tempestade terrível, gente. Se você lê os noticiários, você fica abalado das coisas que têm acontecido. Não fuja. Não fique vivendo como Jonas, dormindo lá no fundo do navio. Desperte-se para Deus. Represente o reino de Deus com honra e com justiça e com verdade. Vista a camisa do evangelho, gente. Com as suas atitudes mesmo. Com as suas atitudes mesmo, gente. O trânsito é um exemplo belo, gente. O trânsito é um exemplo belo. Eu sempre fico pensando nisso. Às vezes eu fico nervoso no trânsito, eu falo, Senhor, eu não posso ficar nervoso, porque eu tenho que ser exemplo em todos os lugares. Às vezes dá vontade de andar com a barra de ferro do lado ali, a gente quer fazer coisa errada, gente. Vai dizer que não é verdade. Sai dele. Já saiu. Mas eu, no momento que eu falo isso, Senhor, me perdoa, Pai. Porque eu tenho que ser representante de Deus na terra. A gente não está imune de errar, gente. O problema é quando a gente não reconhece os nossos pecados. Eu falei disso ontem. Eu dei um exemplo de uma pessoa na palavra de Deus que errou, mas que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Não seja como Jonas, que persiste no erro. O gentio, o pagão, chegar e ter que ensinar. Se existe um negócio vergonhoso, gente, é quando uma pessoa do mundo chega e fala bem assim, mas você não disse que é crente? Você não disse que é crente? Cara, é vergonhoso acontecer isso. É vergonhoso, gente. Isso aconteceu uma vez comigo. E eu fiquei tão abalado, gente, mas tão abalado que eu falei, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Deus, eu preciso ser espelho, eu preciso de mudança. Eu preciso representar o reino de Deus aqui na terra. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, que às vezes a gente não vai querer fugir, mas o pensamento de fugir tem que vir e tem que sair, gente. Tem que vir e tem que sair, tem que ir embora. Jonas estava dormindo, o sono da aflição, e aí, olha o que o Wiersbe diz. Uma frase, gente, emblemática. Ele falou assim, é possível estar fora da vontade de Deus e ainda assim ver circunstâncias que parecem estar cooperando conosco. O que quer dizer isso? O camarada está fora da vontade de Deus, está fazendo o contrário. A Bíblia está falando para o cara ir para lá, o cara está indo para cá. E parece que está tudo de uma boa. Parece que está tudo beleza. Jonas estava dormindo lá no navio. E achou que estava tudo beleza. Só que, irmão, Deus manda alguém para te revelar. Falar assim, filhão, você está indo pelo caminho errado. Não é porque as coisas aparentemente estão boas que está tudo beleza, gente. Jonas estava indo para o lado errado, mas Deus despertou ele. E além de tudo, Jonas estava condenando todo mundo que estava dentro da embarcação. Vocês repararam nisso? Por causa do pecado de Jonas, todo mundo que estava dentro da embarcação estava sofrendo aquela tempestade. Não era só o Jonas. Às vezes os nossos erros, os nossos pecados, levam um monte de gente junto. Levam uma galera junto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. Porque não é só a pessoa que errou que às vezes vai para o brejo, gente. É um monte de gente que está junto. É um monte de gente que está ali. E nas igrejas, isso é problemático, sabe por quê? Porque nas igrejas tem algo muito forte atrelado à liderança. A galera está junto com o líder. Está acompanhando o líder. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente os líderes, nessas posições.
Para onde que a gente está indo? A gente está indo para a vontade de Deus ou a gente está indo para a vontade ao contrário? Quem vai revelar isso para a gente é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos diz qual é a direção que nós devemos ir. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia, por isso que o crente tem que estudar a Bíblia, por isso que a igreja aqui dá curso de teologia básica, por isso que a igreja dá curso de panorama bíblico. Por quê? É a Bíblia, irmãos, que vai dizer para você se você está indo na direção certa ou se você está indo na direção errada. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está lendo a Bíblia, você fala assim, puxa, isso aqui eu estou fazendo errado, meu. A Bíblia diz que é para fazer isso e eu estou fazendo aquilo. Opa, então a palavra do Senhor está parando as minhas arestas, está corrigindo os meus caminhos. Os versículos 7 a 10, a gente vai ver o momento em que os marinheiros eles começam a lançar sortes. Tá ali. Esse lançar sortes, gente, era uma prática pagã dos povos ali daquela região do Oriente Médio. Era uma prática muito comum que eles tinham para descobrir alguma coisa. Então eles achavam que essa prática de lançar sortes era sempre o que ia definir ali para eles. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que a gente vai fazer? Tal. Cristão não acredita em sorte, gente. Cristão não acredita em sorte. Esse negócio de horóscopo, não sei do que lá, calendário, não sei das quantas lá. Isso aí é tudo furada, gente. Mas olha que interessante. Deus se utilizou nesse momento desse instrumento secular para mostrar que Jonas era o causador da tempestade. Deus se utilizou desse único momento. Você não vai ver outro momento. Deus se utilizando desse meio ali dos marinheiros para apontar Jonas como o causador da tempestade. E aí, a sorte caiu para Jonas. E aí os homens começam a fazer um monte de pergunta para ele. Falou, Jonas, cara, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso aqui? De onde que você veio? Qual que é a tua missão? Qual que é o teu povo, Jonas? Vocês repararam essas perguntas? Os marinheiros começam a perguntar para eles, por quê? Porque Jonas até então era o famoso crente 007, que é o crente que só anda disfarçado. Jonas até então estava escondidinho, estava na dele ali. Se não tivesse caído aquela sorte, se Deus o tivesse utilizado daquele meio ali, Jonas ia ficar escondido, irmão. E ele ia morrer na tempestade, ia... Mas Deus falou, opa, peraí, filha, não é assim não. E os caras começam a perguntar para Jonas essas perguntas, porque eles queriam saber qual era a identidade de Jonas. Jonas não tinha revelado quem era ele estava disfarçado, mas ele precisava revelar a identidade dele. E aí tem um fato interessante, gente. Se a nossa identidade cristã é superficial, é porque o nosso relacionamento com Deus também é superficial. Se você se mostrar como um crente 007, como um crente disfarçado, com as suas atitudes incondizentes com a palavra de Deus, é porque o seu relacionamento com Deus também está incondizente. Também está superficial. Agora, os versículos 11 a 13, a gente vai começar a ver a chave hermenêutica que eu falei para vocês. E o padrão de amor. Por quê? Porque Jonas, ele vai se responsabilizar. Coloca o versículo 12 para mim, por favor. Jonas, o 12. Jonas respondeu, peguem-me e lancem-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. O 13. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Jonas, ele se responsabiliza pela tempestade. A Bíblia não deixa claro, irmãos, se Jonas ele se arrepende de verdade, ou se Jonas prefere morrer a obedecer a Deus. Não fica claro aqui. Eu quero acreditar que Jonas havia se arrependido. E Jonas reconheceu. Ele falou, não, gente, eu preciso... eu que preciso pagar aqui mesmo o erro foi meu mesmo, gente. Mas a Bíblia não deixa claro isso pra gente, se Jonas se arrependeu, ou se ele não queria obedecer a palavra de Deus, falou, não, eu vou morrer porque eu não vou obedecer. Deus,
Se eu obedecer, Deus vai parar a tempestade, os caras vão voltar lá e eu vou ter que ir para Nínive. Não fica muito claro isso para a gente. Mas o fato é, a gente tem que ficar com o fato, é que Jonas reconhece que a tempestade estava acontecendo por sua culpa e ele decide se entregar por ela. Coloca o 14 para mim. Então clamaram ao Senhor, olha isso. Clamaram ao Senhor. Senhor com maiúsculo aqui, é o Senhor de Jonas, é Deus. Clamaram a Deus e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente. Vamos ler junto esse último versículo aqui, essa última parte? Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Até os homens pagãos reconheceram que Deus estava fazendo o que era do agrado dele. E Jonas não estava reconhecendo. Até os pagãos. Quando eu li esse versículo, isso aqui me pegou, gente. Os pagãos reconheceram que o Senhor estava fazendo o que era do agrado dele. E muitas vezes nós cristãos não queremos reconhecer que Deus tira algo da nossa vida, que Deus faz algo na nossa vida, porque isso é do agrado dele, não nosso. Sabe aquela história de que é a criatura querendo dar ordens no Criador? Às vezes a gente quer agir assim, a criatura querendo dar ordens para o Criador, mas até os pagãos estavam reconhecendo que o Senhor estava fazendo o plano dele se cumprir na vida de Jonas, e que o plano dele não podia ser frustrado. O plano de Deus não pode ser frustrado, irmãos. A natureza obedeceu, os pagãos obedeceram, agora o profeta, que era servo de Deus, não obedeceu. O crente, Jonas era crente, era o cara que tinha que obedecer em primeira mão, era o primeiro a obedecer, não obedeceu. Mas todo o resto obedeceu. Vocês entenderam por que eu falei lá no começo que Jonas 1 mostra o Deus Criador? Porque Deus dá ordem para a tempestade. O mar obedece. Depois Jonas fala lá que ele teme a Deus, o Criador do mar e da terra. É engraçado, porque geralmente a palavra de Deus diz que Deus é o Criador primeiro da terra e depois do mar. Só que Jonas estava lá no mar tempestuoso, ele falou: Deus é o Criador do mar e da terra. Jonas 1 mostra como Deus não é apenas o Criador, mas que tudo está sob o controle dele. Toda a criação está sob o controle do Senhor. Inclusive a vida dos pagãos que foram usados por ele, no momento de lançar sortes, no momento de lançar Jonas no mar. Agora Jonas, que precisava reconhecer tudo isso, não estava reconhecendo. E aí, versículo 15... Em seguida os marinheiros pegaram Jonas, lançaram no mar, a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor. Olha isso, gente, os pagãos ofereceram sacrifícios ao Senhor. Eu não sei como que eles fizeram no meio do mar, como é que eles botaram fogo no navio de madeira, eu não sei como que eles fizeram isso. Mas a Bíblia fala que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Aí o versículo 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Eu falei para vocês que Jonas reconheceu que ele estava errado e ele se doou, ele se entregou. E então os marinheiros jogam Jonas no mar. E Jonas desperta em nós algo muito interessante, que é o padrão do amor substitutivo. A gente pode visualizar esse amor substitutivo em várias formas na nossa vida. O marido que se doa para sua esposa, a esposa que se doa para o marido, está fazendo um amor substitutivo, está se entregando. O pai que dá o tempo para o seu filho, e tempo hoje a gente sabe que é uma das coisas mais escassas que nós temos. O pai que está doando o tempo para os seus filhos, está copiando o amor substitutivo. Quando a gente perdoa o nosso próximo, quando alguém peca contra nós, quando alguém erra contra nós, quando alguém pisa no nosso pé,
e a gente perdoa, a gente está se jogando no mar, a gente está se entregando, é o amor substitutivo. Quando a gente ajuda pessoas, melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. A gente está copiando o padrão do amor substitutivo. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, será que tem algum exemplo na Bíblia? Será que tem alguém aí que fez alguma coisa de amor substitutivo? Vocês lembram de alguém aí? Vocês lembram? Ninguém vem à mente não, né? A chave hermenêutica. Lembraram? A chave hermenêutica. Só que esse alguém não fez algo parecido com o que Jonas fez. Esse alguém chamado Jesus fez algo muito maior do que aquilo que Jonas fez. Porque Jonas estava se doando por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Mas Jesus se doou por causa dos nossos pecados. Ele se tornou pecado em nosso lugar. Coloca Mateus 12, 41, por favor. 12, 38. Vamos ler 38 até o 41, rapidão. Por isso digo a vocês que... 38. Eu fui empolgado aqui. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Eles queriam um sinal, eles eram tipo Tomé, assim, eu só acredito vendo. Mas Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinal, mas nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Vai vendo. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão. O povo pagão de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Jesus ficou 3 dias no coração da terra, levando o peso dos nossos pecados. Jonas foi sacrificado por seus próprios pecados, mas Jesus foi sacrificado pelos nossos. Jonas recusou obedecer a Deus, mas Jesus tomou o cálice amargo, dizendo: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, Pai. Jonas não é Jesus, mas ele é um dos vários tipos de Jesus que existe na Bíblia. Nós podemos ser um tipo de Jesus também. Nós podemos ser um tipo de Jesus também. Assim como a fúria do mar cessou com o sacrifício de Jonas, a ira de Deus sobre nós acabou quando Jesus bradou na cruz: está consumado. Quando Jonas se lançou no mar, a tempestade passou. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, está consumado. O véu do templo se rasgou. E antes, quando nós não tínhamos acesso a Deus Pai Todo-Poderoso, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, por causa do nosso ego, agora a gente tem livre acesso a Deus. Irmãos, e aqui eu estou terminando a pregação, não vamos fugir da presença do Senhor. A presença do Senhor não traz mal para nós. A presença do Senhor só traz coisas boas. A vontade dele é perfeita, agradável, é boa. E a gente quer fugir porque a gente acredita que os nossos planos são planos melhores. Só que a gente esquece que o plano do Senhor são planos maiores, são planos melhores. Como cristãos, nós temos que lembrar todos os dias da nossa vida isso, irmãos. Todos os dias da nossa vida, a gente tem que lembrar. A gente quer ver sinais como os fariseus, como os escribas estavam pedindo ali. Só que o maior sinal já foi feito lá na cruz do Calvário. Jesus já se entregou por nós. A fúria do mar que estava sobre a nossa vida já cessou. A ira de Deus já cessou, irmãos.
Agora a vontade do Senhor perfeita e agradável está sobre a sua vida. O sangue do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Os planos do Senhor não podem ser frustrados sobre a sua vida, irmão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Os planos do Senhor não podem ser frustrados sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero que você feche os seus olhos agora nesse momento. Vamos refletir nesse momento se nós realmente temos sido profetas verdadeiros da palavra do Senhor, ou se nós estamos fugindo da vontade dEle. Jonas foi chamado para ir a um estado terrorista, que decapitava pessoas, que matava pessoas. A gente vive num país livre, laico, um estado livre. Muitas vezes a gente não quer cumprir a vontade do Senhor. A gente não quer fazer o cafezinho do culto, a gente não quer fazer coisas simples. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Pai querido, nós rogamos neste momento a Ti, Senhor, que a esperança renasça em nossos corações nessa manhã, Pai. Que não venhamos a ser como o profeta Jonas, fugindo da Tua presença, Pai, fugindo da Tua vontade, mas que a palavra do Senhor permaneça viva em nossos corações. Nos dê intrepidez para pregar o Teu Evangelho a este mundo, Senhor, a pessoas que precisam de salvação, a Nínive que é este mundo, Pai, a Síria que é este mundo, que precisa do Senhor, Deus. Quantas pessoas necessitadas, pessoas que sofrem, porque não conhecem a Tua palavra, porque não conhecem Jesus Cristo e o sacrifício dEle na cruz do Calvário. Mas que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos discípulos verdadeiros, com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, com o nosso pensar, buscando as coisas do alto, fazendo as coisas do alto, colocando o nosso coração nas coisas do alto, onde a traça e a ferrugem não corroem, Pai. Que o Teu Espírito permaneça sobre essa igreja nessa manhã, sobre os meus irmãos, que essa palavra fique inculcada em nossos corações, Deus. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Senhor Deus, o grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino e unção do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Se você tem coragem, abrace 1, 2, 10 pessoas, seja uma bênção, eu espero ser na porta.